O próximo painel, como eu falei, a gente vai discutir exatamente a transição energética na logística, no transporte. E esse próximo painel ele vai ser moderado pelo editor do Reset, Sérgio Teixeira Júnior. Para compor o painel, vou chamar a Vanessa Pius, vice-presidente de ESG da Haterlog. Vanessa, bem-vinda. A Fabiana Costa, superintendente de sustentabilidade no Bradesco. E, por fim, o Eduardo Lima. Eduardo, diretor comercial da Gás Verde e cofundador do Grupo Urca Energia. Bem-vindo, Eduardo. Um painel, gente. Bom dia a todas e todos. Bem-vindos a esse nosso painel que vai falar um pouco da descarbonização da logística das empresas da porta para fora. Aqui no primeiro painel a gente falou da porta para dentro. Bom, a gente já vai começar indo direto ao assunto. No painel anterior, Vanessa, falaram um pouco dessa questão da descarbonização, do impacto que pode ter a descarbonização da frota de caminhões aqui no Brasil com a troca do combustível, do diesel, por outros tipos de fontes de energia, né? Eu sei que vocês da Haterlog têm já uma participação, uma porcentagem significativa dos caminhões de vocês que é movidos com fontes alternativas de energia. Me fala um pouquinho primeiro do tamanho da frota de vocês e qual que é essa divisão dessas fontes sustentáveis dentro da frota de vocês e como vocês estão lidando com a questão da distribuição, porque, obviamente, óleo diesel é fácil de encontrar em qualquer posto de combustível, mas biometano e ponto para recarga de bateria não é a mesma coisa. Perfeito. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Quando falam, né, em sustentabilidade na logística, todo mundo fala, nossa, você trabalha com ESG na logística? Logo a logística, que é um patinho feio, muitas vezes, quando a gente fala de emissões de CO2. Né? Então, eu sou da Haterlog, nós somos hoje líderes em logística verde no Brasil, com a maior frota sustentável, utilizando biometano, e também temos caminhões elétricos, tanto pesados, né, para transporte de cargas pesadas, e também leves, que a gente chama de aí um last mile, mais no perímetro urbano. Né? Ela é uma transição, realmente, né, Sérgio? A gente está falando, a nossa frota, para vocês terem uma ideia um pouco de números, são mais de 2.400 ativos, quando a gente fala em placas, né, mais de 800 tracionadores, e hoje, 35% da nossa frota já é movida a energias alternativas. A gente começou essa jornada lá em 2014, quando ainda nem se falava muito em energias alternativas para a frota, com um teste do primeiro Iveco, que veio para o Brasil na época da Copa do Mundo, e nós fomos convidados a testar esse primeiro exemplar. E, na época, lógico que por infraestrutura, eu brinco, né, não tinha como vingar. Né? Então, em 2021, que a gente realmente começou a acelerar essa jornada e fez aí um pedido único, foram 124 cavalos em um só pedido na época, para acelerar essa questão da descarbonização na logística. Hoje, a gente já está falando de mais de 290 caminhões 100% a gás, e nós criamos um corredor verde, né, ao qual temos diversos parceiros, inclusive aqui, tanto o Bradesco, né, quanto Gás Verde, como fornecedores e, enfim, parceiros nessa jornada, apostando nesse projeto, em que a gente criou o corredor verde com pit stops de biometano internos. Então, hoje, falar em grandes números, a gente abastece mais de 2 milhões de metros cúbicos de biometano, o que não é uma realidade ainda no Brasil. A gente fala de uma frota com uma idade média, no Brasil, de cerca de 20 anos de idade média de frota. Isso para os caminhões tradicionais, a diesel. A diesel, isso, né, como um todo. A gente fala em 20 anos, e na Hater a gente tem uma idade média de 2 anos. Né? Então, a gente vem migrando. O elétrico
a gente ainda esbarra um pouco na autonomia. Então, ele funciona muito em perímetros em que a gente consegue deixar esse veículo dedicado, né? Então, eu tenho um exemplo da Baiersdorf, que é a Nívea e o Serim, né? Que a gente faz aqui em Itatiba, Jundiaí. É um perímetro curto em que a gente consegue colocar um elétrico puxando aí, faz mais de 2 a 3 viagens no dia com um caminhão 100% elétrico, que leva aí mais de 30 pallets, né? Então, a gente tem diversos cases de sucesso, entendendo qual que é a realidade do cliente e qual é o modelo que serve melhor para aquela operação, né? Agora, você falou 290 caminhões a biometano, certo? De um total de quanto da empresa? São mais de 860 cavalos 100%, a frota como um todo, e mais de 290 que são 100% a gás. Então, dá o quê? Dá um terço, mais ou menos. Isso, com os elétricos somados a uns 40 elétricos, dá um terço já. Legal, obrigado. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Eduardo. Eduardo, a gente falou bastante de biometano no painel anterior, mas eu acho que as pessoas talvez não saibam exatamente o que é, né? Eu queria que você primeiro explicasse, que acho que é uma coisa que é importante ficar claro, que o biometano é exatamente a mesma coisa que o gás natural, né? Ele pode ser substituído simplesmente um por um, né? Ele pode ser, inclusive, misturado. Me conta quais são as fontes as matérias-primas que podem dar origem ao biometano e quais vocês usam no caso da Gás Verde. E me conta qual é a produção de vocês hoje, quantas unidades vocês têm e que vocês devem estar imaginando um crescimento rápido, porque tem um grande entusiasmo em relação ao biometano. Bom dia a todos. É exatamente isso. Biometano é 100% compatível com gás natural. As regras técnicas de produção do biometano são regidas pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, né? A grande vantagem em relação ao combustível fóssil, que é o gás natural, é a questão do impacto de carbono, né? Biometano 100% renovável. Com relação ao diesel, que vocês estavam comentando aqui, quando você substitui uma frota rodando com diesel pelo biometano, você reduz 99% das emissões. Então, é a maneira mais fácil de reduzir as emissões do escopo 3, que, como a Vanessa comentou, o patinho feio, né? Quando você fala distribuição, logística, basicamente você está falando de veículos pesados a diesel no Brasil, né? E você consegue, quando você faz essa substituição para o biometano, não para o gás natural, mas para o biometano, 99% de redução. E o gás natural, ele é o combustível de transição para isso também, né? Então, ou seja, é possível fazer uma composição veículo movido a gás natural, não biometano, por causa de disponibilidade, mas usando também o certificado, né? Você tem os certificados de origem, né? Você tem o Segob agora, que foi criado aqui na questão do combustível do futuro. Então, essa composição, eu acredito que é uma composição de transição, tá? Para o transporte pesado, né? Falando um pouquinho da Gás Verde. A Gás Verde é o maior produtor de biometano do país. A gente está presente em 6 estados. Temos produção no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. Produzimos hoje 210 mil metros cúbicos dia de biometano. Somos parceiros de outros grandes produtores de biometano. No painel anterior estava o Pilão aqui falando um pouquinho da Horizon, né? Então, basicamente, no nosso próximo projeto, que vai ser no Rio de Janeiro também, 2 plantas de bio-GNL. Isso também é bacana, uma tremenda inovação, tá? É o biometano na forma liquefeita, que, como o Pilão comentou, você consegue atingir distâncias mais longas por conta da questão logística, né? Porque quando você está produzindo biometano na forma gasosa, ou você vai colocar ele num gasoduto, ou você vai transportar ele por carretas de alta pressão, com capacidade aí de 6.000 a 9.000 metros cúbicos cada carreta. Quando você vai para o bio-GNL, você consegue transportar 36.000 metros cúbicos numa única carreta de biometano liquefeito, tá? Então, a questão toda da logística ela começa a ser mais facilitada, né? Falando aqui um pouquinho da questão de frotas, somos parceiro da Reiter, num projeto que a gente tem muito orgulho, junto com a L'Oréal. A L'Oréal se antecipou muito nessa questão da descarbonização. Então, nós fornecemos, por exemplo, biometano para a unidade Fabril da L'Oréal, aqui em São Paulo. E, além disso, a L'Oréal tomou a decisão de fazer todo o escoamento dessa produção a partir do centro de distribuição deles de Jarinu, junto com a Gás Verde e com a Reiter, né? Então, você tem veículos ali 100% descarbonizados, toda a distribuição logística ali é feita com veículos movidos a biometano. E o que está acontecendo muito aqui, falando aqui um pouquinho da conexão com o que outras indústrias estão fazendo, é muito comum quando você fecha um contrato
para descarbonizar um determinado cliente na aplicação industrial, ele visualiza que, a partir daquele ponto ali, ele tem uma logística que ele pode descarbonizar também. Então, aí você começa a criar o que a gente chama de pit stops, né, que é a capacidade de você fazer abastecimento do caminhão a biometano dentro da estrutura fabril desse cliente, né, e aí você começa a fazer a descarbonização do escopo 3. Né. Então, a gente tem vários clientes industriais que a gente atende, por exemplo, a gente atende Ambev, Haleon, Nestlé, Stellantis, atendemos a Ternium, que é uma siderúrgica, uma lista enorme de clientes industriais. E cada um desses clientes industriais, quando ele tem uma logística a partir desse ponto de fabricação, eles estão caminhando também para a descarbonização dessa frota. Ou seja, você fornece para o cliente usar na indústria dele, na planta industrial, e aquele mesmo gás você consegue fazer um posto de abastecimento ali, é isso? Exatamente, porque, primeira coisa, quando o cliente contrata o biometano para aplicação industrial, a primeira coisa que ele está preocupado é o seguinte: tudo bem, você vai trazer esse biometano aqui até meu uso industrial, mas eu quero que você descarbonize também esse trajeto onde você traz o biometano. Então, a nossa frota ela é 100% descarbonizada. Tá? A gente utiliza veículos da Scania, 100% movido a biometano. Então, quando eu estou levando o biometano da minha área de produção, né, que é um grande aterro sanitário, que eu tenho a planta de upgrade, né, do biometano, eu levo esse produto numa frota descarbonizada. Quando o cliente percebe a realidade de transporte logístico da frota descarbonizada, ele fala: poxa, eu tenho a possibilidade de descarbonizar a minha frota também, minha distribuição. O que a gente fez, da mesma forma que a Reiter fez? Nós não somos transportadores, né, somos produtores de biometano, mas a gente visualizou essa oportunidade, compramos 100 cavalos no início desse ano, janeiro mais ou menos, recebemos esses cavalos da Scania, e a gente está levando a opção de descarbonização com a alocação de frota. A gente leva a frota mais o biometano, isso como uma forma de incentivar a criação desse mercado. Algo que agora a gente está percebendo que nem é necessário, tá? O mercado todo está se movimentando nessa direção, mas a gente tomou essa atitude no sentido de querer incentivar. Outra coisa que é interessante também falar um pouquinho, que não foi abordado no painel anterior, mas a gente pode também, apesar do foco aqui ser frota, nessa questão da valorização dos aterros sanitários e da produção do biometano, é a questão do CO2 biogênico também. Tá? Então, a gente está caminhando agora para inaugurar a primeira planta de CO2 biogênico. O CO2 biogênico é o CO2 normal, que é usado em alimentos e bebidas e outras aplicações, só que a partir de uma fonte renovável. Tá? Então, a gente percebe que vai ter uma grande demanda de aumento desse CO2. Então, você começa a transformar aquele ecoparque, né, como o Pilon comentou, que você pega uma questão de resíduo e começa a aproveitar 100% de tudo ali. Né? Você faz a produção do biometano com a molécula lá do CH4, você faz o CO2, você faz a geração de energia, então você começa a transformar o que poderia ser um problema ambiental em algo 100% monetizado, né? Ou seja, você aproveita tudo. Né? Ótimo. Eu já vou fazer uma pergunta para a Fabiana, mas antes, Vanessa, você comentou esse corredor verde. Explica exatamente do que a gente está falando e qual vocês têm que criar essa infraestrutura de abastecimento do biometano, né? Que ela basicamente não existe hoje. Conta um pouco do que isso significa, o que é na prática um corredor verde. Quando a gente começou essa jornada lá em 2021, a gente entendeu que a busca era muito maior dos embarcadores pelo biometano do que, lógico, pelo GNV. O GNV, a gente está falando de um combustível de transição, né, que é inegável que a gente vai ter que utilizar um pouco do GNV até chegar no mundo perfeito, que é o biometano. E a infraestrutura do GNV já existe, basicamente, na costa do Brasil, a gente consegue acessar ao GNV, mas o biometano, primeiro que, na época lá, falando há alguns anos atrás, eram poucos, né, produtores de biometano. Então, a gente tinha ali em Seropédica um ponto de abastecimento, e poucos lugares que a gente conseguia acessar esse biometano em postos. Né? Então, a gente entendeu que, para viabilizar, ou os clientes começavam a internalizar esses postos, que foi o caso da L'Oréal, né? Agora, Natura, recentemente, também anunciou que também é nosso cliente, né? A gente utiliza com eles o nosso biometano, mas eles vão internalizar também esse biometano. Então, os clientes começaram nessa jornada de migrar para as suas próprias cadeias aí, o biometano, mas a gente entendeu que, no geral, a gente precisava
proporcionar essa infraestrutura para começar a descarbonizar de fato, né? E aí a gente fez a nossa primeira inauguração, o nosso primeiro pit stop foi em 2023, né? E esse ano a gente inaugurou o 4º, criando um corredor que, nas nossas próprias bases, a gente traz esse biometano comprimido, né, em carretas, e cria esse pit stop que a gente abastece aí os caminhões, ao invés de abastecer no posto com o GNV, a gente abastece com o biometano, reduzindo aí mais de 98% das nossas emissões de CO2. Ótimo, obrigado. Fabiana, tudo isso que a gente está falando aqui vai exigir investimentos consideráveis, né? Desde da infraestrutura de produção, distribuição, a compra dos caminhões, que ainda são um equipamento ainda relativamente novo. Me fala um pouco de como o Bradesco está atuando nesse segmento específico da transição energética, que é a logística e o transporte. Perfeito, Sérgio. Primeiro, bom dia a todos. Prazer participar de mais um evento aqui da Capital Reset, acompanhando vocês aí desde o início e há poucos dias da COP discutindo um tema que é super importante, né? Então, acho que é bacana a gente trazer essas diferentes visões aqui para o contexto. Bom, eu acho que aqui, primeiro, estou feliz de estar entre duas empresas como instituição financeira, porque eles trouxeram muito a todos os entraves, oportunidades, e isso tudo precisa de financiamento, né? Então, eu acho que aqui, quando a gente discute transição energética, olha para toda essa questão, é muito importante que a gente entenda os modelos de negócios e que nós estamos falando de esteiras que não necessariamente são tradicionais, né? Ambos aqui são clientes Bradesco, então a gente tem discutido bastante essa agenda e estruturado uma série de parcerias e operações. E essa agenda para o Bradesco, eu acho que ela é uma agenda que não começou agora. O Bradesco ele olha essa agenda de negócios sustentáveis desde 2021, quando nós estabelecemos uma meta ali de originar recursos, né, para negócios sustentáveis de 350 bi até dezembro desse ano, e o setor faz parte desse contexto. Eu acho que o grande diferencial e aprendizado é trabalhar essa agenda muito em parceria com os nossos clientes. Então, aqui, né, ouvindo a Vanessa, o Eduardo, acho que fica claro que nós não estamos falando de dia a dia, de produtos de prateleira, mas de operações que realmente precisam ser estruturantes e construídas em conjuntos, né? Então, acho que o grande desafio de olhar para uma agenda de negócios sustentáveis, de olhar para a transição energética, é você conseguir entender realmente a necessidade do cliente e desenhar isso com essa visão de riscos e oportunidades, né? Porque eu acho que esse vai ser o nosso maior desafio. Acho que até usando aqui um exemplo recente, no Bradesco a gente trabalha muito a agenda de negócios sustentáveis, nós temos um time capacitado, que atua muito ali no front com os nossos comerciais, entendendo a necessidade dos nossos clientes e estruturando essas operações muito em conjunto, né? Então, estruturas de meses, né, Vanessa? Assim, a gente fez uma operação recente aqui, justamente para que isso tenha muita sustentação ao mercado, né? E tenha também a questão de toda a verificação externa, todas as nossas operações rotuladas passa ali por um SPO, que é uma verificação de segunda parte. Isso nos dá muito conforto e aprendemos muito aqui com o setor, porque a gente precisa de financiamento, né? Eu acho que fica claro que, para a gente alavancar essa temática, alavancar as demandas, o financiamento é essencial. E, para a gente financiar, a gente precisa entender os modelos de negócios. Então, essa proximidade entre o banco e as empresas, ela é muito importante. E, para nós, eu acho que essa é uma agenda que a gente vem construindo há muitos anos. Acho que aqui, né, eu fico feliz de ter exemplos práticos do que a gente está fazendo, não só no discurso, mas realmente mostrando operações que a gente tem feito ao mercado. Eu acho que a gente precisa alavancar cada vez mais isso. E é muito importante que esses setores tragam para a gente os desafios, né? Porque eu brinco que ali na minha cadeira de sustentabilidade, junto com os times de crédito e risco, a gente não vai conseguir estruturar esses modelos sozinhos. A gente precisa muito conhecer a ponta ali do cliente, né? Quais são os entraves, quais são as necessidades, como a gente escala tudo isso, como a gente também constrói parcerias estratégicas. Nós estamos falando de agendas de mobilidade que são super relevantes para o desenvolvimento do nosso país, né? Então, como a gente consegue também construir tudo isso juntos. Então, eu diria que, para o Bradesco, essa é uma agenda estratégica, não começou agora. A gente consegue evidenciar isso com cases, né, práticos, aqui como a Reuters, numa operação recente que a gente divulgou para a frota deles, mas que é uma agenda de constante aprendizado e que a gente precisa muito trabalhar de forma organizada em ecossistemas, né? Tanto o Eduardo quanto a Vanessa trouxe muito a questão de descarbonização e Scope 3.
como instituição financeira, a gente está comprometido com a descarbonização, mas eu não descarbonizo sozinha. Eu preciso muito que os meus clientes consigam descarbonizar e que mirem isso olhando a economia real, né? Isso precisa ser prático, ser tangível e atender às demandas realísticas do nosso país. Então, acho que aqui, eu diria que fazemos, é estratégico, mas é de constante aprendizado. Eu acho que eventos como esses, momentos como esses, é muito importante e os setores precisam cada vez mais trazer essas informações, todo esse conhecimento rico e técnico que eles detêm, para que a gente possa, sim, trabalhar alavancando financiamentos, parcerias estratégicas e mirando uma descarbonização dentro do contexto de uma economia real. Ótimo, obrigado. Vanessa, você me falou que mais ou menos 1/3 da frota de vocês, enfim, usa biometano ou eletricidade. Existe um limite para que você possa, sei lá, passar para 70%, 100%, enfim, qual é o limite e onde estão esses obstáculos, né? Quer dizer, é a infraestrutura de abastecimento, é o ponto de recarga e me fala também que vocês criaram uma produção própria de biometano, né? Para, enfim, lidar com essa questão, com essa dificuldade que existe ainda hoje. Perfeito. Vou começar respondendo a última, então. A Reiter é parte de um grupo, né, em que tem um dos braços do grupo é do agro, em que a gente possui aí uma pecuária intensiva, né, e acaba tendo muitos resíduos, né. A gente está falando de confinamentos, enfim, e também do agro no sul do Brasil. E recentemente a gente lançou que em 2027 a gente vai estar construindo uma usina de biometano, né, oriunda do nosso próprio resíduo. Então, através de uma economia 100% circular, esse resíduo, né, ele vai para um biodigestor, se transforma em combustível para os nossos caminhões, e o excedente aí também toda a questão de biofertilizantes que volta para o campo, sendo uma economia 100% circular para o nosso negócio, né? Então, o resíduo que era um problema para o nosso braço do agro passa a ser uma solução para o braço de transporte, né? Então, é um projeto muito bacana que a gente vem lançando e faz parte da nossa estratégia de até 2035 a gente migrar 100% da nossa frota para energias alternativas. A gente não acredita em uma única solução, até porque, como a Fábio disse aqui, não existe a logística verde, como eu chamo, ela não é uma solução de balcão. Então, cada cliente, seja uma L'Oréal, uma Suzano, né, qualquer indústria que nos procure, a gente molda um projeto a 4 mãos. Porque a gente ainda está falando de um CAPEX, né, maior quando a gente está falando de um caminhão 100% a gás, e ainda mais quando a gente fala de um 100% elétrico, né, e tem esse investimento por trás que a gente precisa fazer fechar a conta para todos os lados. Afinal de contas, ESG, sustentabilidade, é negócio, né? Então, a gente precisa fazer com que seja economicamente viável para os nossos clientes e também para o nosso dia a dia da operação. Além disso, a gente esbarra em algumas questões de infraestrutura. Então, por isso, muito da gente criar essa própria infra interna nossa, né, até esperar com que essa infraestrutura seja feita. A gente já foi criando a nossa própria infraestrutura. Hoje, a gente vê uma evolução no Brasil. Acho que a produção de biometano, acho que depois a gente pode trazer alguns dados aqui, vai estourar no Brasil, com certeza. A gente acredita muito no gás, né? Prova disso é que a gente tem aí mais de 290 caminhões já 100% a gás, mas também estamos olhando para toda nova tecnologia que está vindo, né? Então, recentemente, a gente trabalha muito com renovação de frota. Então, nesse ano, a gente investiu com a Volvo, já migrando também para o Euro 6, porque a gente tem algumas operações que realmente a gente não consegue se livrar ainda do diesel, muito por causa da autonomia. Euro 6 é o quê? Euro 6, a gente tem alguns tipos, né, de motorizações e elas vão evoluindo. Então, Euro 6 é algo que a gente já utiliza muito na Europa, por exemplo, já é basicamente 100% Euro 6.
E no Brasil, como eu falei, a idade média, a gente está falando de 20 anos, a gente deve ainda ter Euro 3 na frota, depois migra para Euro 5. E aí, é uma geração do caminhão. Isso, é como se fosse, né, o novo iPhone, isso também vai evoluindo para os caminhões. Então, a gente foi migrando, e aí, nesse pacote que a gente fez com a Volvo, a gente resolveu investir no primeiro caminhão 100% a biodiesel, que é algo que a gente ainda não testou. Não posso afirmar como será na prática, mas entendendo que o Brasil tem diversas fontes de energias alternativas, a gente entende que o biodiesel também pode ser uma solução, principalmente quando a gente fala do agro, né? Ótimo. Eduardo, para você uma pergunta. A Vanessa comentou que ainda tem muita coisa meio feita sob medida, né? Quer dizer, tem que ser assim no começo, inevitavelmente, né? Uma tecnologia completamente nova em todas as pontas, né? Desde a produção até o caminhão e tudo mais. E você mencionou que vocês até estão oferecendo um serviço para as indústrias, né? Me fala um pouco desse braço de serviço, esse negócio do serviço, mas o que você imagina que tem que acontecer para que isso vire uma solução de prateleira, como a Vanessa mencionou, né? Porque se não for assim, as coisas não vão ganhar velocidade e nem a escala que a gente realmente precisa. Hoje, realmente, os projetos são muito customizados, né? A questão de que você não tem uma infraestrutura disponível no país todo, com biometano disponível, faz com que você tenha que olhar cada caso, estudar como é que é a frota, como é que é o trajeto de ida, de volta, e qual a infraestrutura que você tem que criar para atender aquela demanda, né? Então, hoje, realmente, você ainda está num momento de fazer projetos que são customizados, né? O biometano é algo muito recente, né? Se você parar para olhar a história do biometano, basicamente ele começa ali com a planta de seropédica, né? Foi uma das primeiras do país. Hoje ainda é a maior planta de produção do biometano, essa planta pertence a Gás Verde, né? Está produzindo cerca de 180 mil metros cúbicos dia. Produção total, foi falado no painel anterior, mais ou menos 700 mil metros cúbicos dia, podendo caminhar aí para 1,5 milhão, mais ou menos, 1,6 milhão, nos próximos 2, 3 anos, porque tem uma série de projetos em implantação, né? A Gás Verde tem uma série de projetos em implantação, a Horizon também. Você tem 3 ou 4 grandes players que vão ter os grandes projetos e uma série de projetos menores, né, como foi o exemplo aqui da Reiter, projetos que vão nascer por necessidades específicas ou porque você tem um resíduo orgânico que faz sentido você chegar e transformar aquilo ali num biometano, né? Mas você falando um pouquinho dessa capacidade de produção, vai levar alguns anos para você ter eu diria assim, os chamados corredores verdes, né, que foi o termo que foi utilizado aqui. Antes você tinha os corredores azuis, foi quando começou a falar da substituição do diesel pelo gás natural fóssil, né? Então já foi criado em algum momento alguma infraestrutura para o gás natural. A infraestrutura do biometano, o chamado corredor verde, está sendo criada agora também. A gente comentou um pouquinho antes. Então vai haver um momento que você vai estar usando combustível fóssil, gás natural, combinado com o certificado de atributo ambiental. Em alguns momentos você vai estar usando o biometano puro também. Então, você vai configurando cada projeto em função da localidade e como é que vai ser essa infraestrutura. Aí, trazendo, por exemplo, aqui a questão de um case da gente, dessa oferta que a gente comprou alguns cavalos para incentivar o uso, a gente fechou recentemente com a Cedro. A Cedro é uma mineradora, trabalha com a Vale, e fechamos uma operação com 60 cavalos com ele, que já está em início de operação. Tá? Uma operação bem interessante, num trajeto que não é tão longo, né? A gente tem a disponibilidade de produto nessa região. Vamos iniciar com gás natural fóssil e atributo ambiental, e aí essa operação está em Minas Gerais. A Gás Verde tem 2 plantas que estão em implantação, uma em Juiz de Fora, outra em Patinga. Então, o foco é utilizar essa produção de biometano principalmente em transporte pesado. Você tem uma questão de indústrias ali que poderiam consumir esse produto, mas aí começa uma avaliação, diria, quase que financeira, porque a substituição do diesel, você consegue uma precificação um pouquinho melhor para o biometano. Tá? Produzir biometano não é barato, porque as pessoas pensam assim, não, é gás de aterro, é gás de lixo, então tem que ser mais barato. Não é mais barato para produzir que um gás fóssil, está sendo produzido em volumes muito grandes, numa plataforma, por exemplo. Né? Os investimentos são grandes, mas também você consegue produzir grandes volumes. Em paralelo a isso, você tem o projeto do Combustível do Futuro, onde os produtores de gás natural eles têm a obrigação
de, a partir de 2026, adquirir 1% da produção de gás natural e tem que comprar o equivalente disso aí em biometano. Isso vai forçar muito também o uso desse biometano. Então, vai haver uma disputa aí entre o uso industrial, o uso no transporte e mais as empresas que têm que atender essa demanda do combustível do futuro. Tá? Então, assim, é uma coisa, a gente estava aqui falando um pouquinho antes do primeiro painel, ali na conversa ali do café. Tá? É uma coisa que está em construção. Tá? Todo esse processo de descarbonização ele está em construção. O biometano é um produto novo, ele está em construção também. Tá? O Brasil ele tem uma posição, eu diria, estratégica e privilegiada, tá, na produção desses produtos renováveis, em tudo. Né? Falamos aqui de biomassa no início, né? Falamos de outros temas aqui, energia verde. Então, eu acho que o Brasil vai continuar se destacando nisso, né? Mas é todo um processo que está em construção ainda. Vamos atingir. A questão do financiamento super importante aqui. Né? Muito capital para você conseguir tornar isso realidade. Né? O custo de capital no Brasil machuca, né? Não é fácil você depender de capital de terceiros no Brasil, né? Mas a gente tem tido muito apoio, né? Do Bradesco, dos outros grandes bancos aqui do Brasil, BNDES. Recentemente, a gente conseguiu também uma linha grande de crédito do BNDES para fazer um projeto de CO2 e o de biometano em Igaraçu, em Pernambuco, e mais essa planta de CO2 biogênico. FINEP está ajudando. Né? Então, ou seja, tem que ser todo mundo trabalhando, cooperando para construir algo que está no início. Tá? E até pegando um gancho aqui, o outro ponto, eu acho que é a questão que se falou no painel anterior do mercado regulado de carbono. Porque hoje muitos embarcadores estão fazendo por metas internas, né, e alguns ainda nem visualizam muito a sustentabilidade na logística. Olham muito para o seu escopo 1, para a produção, mas a logística ela ainda é deixada, muitas vezes, de um segundo plano. Né? Então, acho que um mercado regulado, né, tende a acelerar, e mais a lei do combustível do futuro, a acelerar essa transição energética na logística. Só fiquei com uma dúvida, Eduardo. Essa infraestrutura nacional que a gente vai precisar ter, você vai ter... Porque o biometano ele vai acabar sendo produzido e consumido mais ou menos perto do local da produção, certo? Você vai ter uma produção que cubra o território nacional inteiro, ou você vai acabar dependendo, em certa medida, do certificado, quer dizer, você vai acabar usando o gás natural e usando o atributo ambiental em outra parte do país, por exemplo? Eu acredito que vai cobrir bem quase todo o território nacional. Porque, primeiro, as grandes produções que estão nos grandes aterros sanitários, essas estão dentro dos grandes centros, tá? E os grandes centros estão em posição privilegiada. Né? Então, eu acredito região sudeste toda, região sul também, eu diria que vai cobrir até com uma certa facilidade. Né? Na questão logística, aquilo que a gente comentou, né? Onde você tem distribuição via gás comprimido, no biometano comprimido, a 250 bar, você tem competitividade logística até 200 km, 250 km, indo para o BioGNL, esse projeto que foi comentado no painel anterior também pelo Pilão. É um projeto conjunto, né, da Gás Verde e da Horizon, e a gente consegue ir até 600, 700, até 800 quilômetros de distância logística, vamos dizer assim. Então, você consegue cobrir boas áreas. Né? A outra grande fronteira do biometano, que é o agro, né, eu diria que ela está um pouquinho mais atrasada em relação à questão do biometano produzido nos aterros. É uma maçã que não é tão fácil de colher, ela tem complicações. A gente também já teve biodigestores, a gente tinha uma operação no Mato Grosso, que a gente não chegou a produzir biometano, a gente produzia energia elétrica, justamente para testar essa questão do agro, né, e da produção dos biodigestores. É uma maçã que não é tão fácil de colher, ela tem outras dificuldades, a questão dos biodigestores. O investimento é um pouquinho mais alto, comparando com o custo que você tem para produzir no aterro, mas ela vai acontecer. Tá? Então, você pega ali interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, daqui a alguns anos a gente vai ter, sim, produção de biometano nessas regiões. Né? Região Nordeste também, nos grandes centros urbanos, onde você tem os grandes aterros. Eu diria maior dificuldade, como tudo, na região Norte. Né? Mas a região Norte já é complicado para tudo, realmente. Para o diesel é complicado, né? Para o gás natural é complicado. Então, ou seja, não é uma novidade essa dificuldade que o biometano vai ter. Na infraestrutura, tem uma questão não só logística, mas tempo de abastecimento. Então, você parar, por exemplo, numa rota que a Reiter esteja fazendo uma logística, e ela pode até sim parar num posto de GNV para abastecer esse veículo no posto de GNV. Qual vai ser a dificuldade? Esse posto não está adequado ao abastecimento de veículos pesados,
que você tem que ter uma infraestrutura própria, que é o que a gente tem, por exemplo, lá na L'Oréal, a Gás Verde montou essa infraestrutura, e é o que a gente monta nos pit stops dos clientes também, para você poder abastecer um cavalo mecânico desse em 8 minutos, 9, 10 minutos, que é um tempo até melhor do que o tempo de abastecimento desse veículo com diesel. Tá? Então, você tem que ter essa infraestrutura. Se você utilizar a infraestrutura já existente para veículo leve, você passa a ter um abastecimento muito longo. Vai ter lá, sei lá, 20, 30 minutos, que é ruim para a operação logística. Tá? O que não é muito diferente do veículo elétrico, que também acaba batendo na infraestrutura também. Se você não tem uma infraestrutura adequada, você não consegue abastecer rápido. Isso acaba atrapalhando a questão logística. Né? Legal. Fabiana, falando agora um pouco de transporte no geral, né, não só do biometano, do gás natural renovável, mas me fala um pouco de como tem sido a procura por esse tipo de transição do transporte e da mobilidade dentro do Bradesco, e qual o interesse que vocês têm notado no mercado, porque parece um tema também bem quente, né? Não, acho que ótima pergunta. Eu acho que o Eduardo trouxe isso muito bem na fala dele, o quanto, né, eu acho que o Eduardo e a Vanessa, assim, tem muito potencial, mas tem muitos entraves e tem o desconhecimento também, né? Como você trabalha a cadeia. Acho que a gente, como um banco múltiplo, a gente tem ali o cliente, pessoa física, tem as grandes empresas e tem toda a cadeia. Então, acho que a gente tem percebido nos últimos tempos o quanto é importante trabalhar de ponta a ponta, todo esse conhecimento ali da cadeia e levar esse aspecto. Então, desde produtos ali de prateleiras, que foi uma das suas perguntas, né? Eu acho pouco provável a gente ter um produto de prateleira para uma solução grande, assim, eu acho que ainda é muito caso a caso, sob medida, operações muito estruturantes, mas eu acho que aqui a gente tem um compromisso gigante de desmistificar tudo isso, né? Entender ali como a gente trabalha toda essa cadeia juntos. E a gente tem percebido essa procura maior. Eu acho que hoje um dos nossos grandes desafios é levar esse tema também para os nossos clientes, discutir com eles e também proporcionar espaços onde a gente traga todos os players ali daquela cadeia para que a gente possa discutir como destravar, né? Eu acho que BNDES, outros bancos de fomento, parceiros internacionais, como que a gente atrai tudo isso para que a gente consiga destravar. Todas as vezes que a gente está em agendas, principalmente internacionais, a gente ouve muito, né? O Brasil tem um potencial gigante para destravar uma série de questões relacionadas à mobilidade, a contribuir com uma agenda de descarbonização. Mas, quando a gente volta para o dia a dia, isso é complexo, né? E está muito claro aqui nas falas. Para a gente financiar, a gente depende de modelos, né? Então, a gente está fazendo toda uma pauta baseada em modelos. Se esses modelos não existem, é muito difícil a gente passar isso em esteiras tradicionais. Então, como a gente desmistifica esses modelos, quantifica tudo isso e traz da teoria para a prática, né? Então, acho que aqui a gente precisa, de fato, acho que primeiro grande deal assim, é desmistificar tudo isso e mostrar que, sim, o Brasil tem potencial. Essa é uma agenda que vai crescer muito, a gente vai ter muito protagonismo, mas se nós não trabalharmos juntos nessas desmistificações de modelos e quantificar isso, vai ser sempre muito sofrido a gente conseguir atrair capital, trabalhar com parcerias estratégicas. Então, acho que aqui assim, é uma mensagem muito de precisamos estar juntos construindo essa agenda de forma estratégica. A sustentabilidade, ela precisa ser quantificada. Não dá para ser um conceito, ela precisa ser aplicada e gerar retorno. Nós estamos falando de negócios, né? E negócios que contribuem com o desenvolvimento do nosso país. Então, como a gente acelera tudo isso? Acho que, para mim, esse é o primeiro entrave. A gente precisa sair do tecniquez e para a prática, trazer isso como modelo de negócio e mostrar esses modelos, esses cases de sucesso que nós temos para alavancar tudo isso. Eu acho que isso encaixa bem com a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês três. E vou pedir para vocês responderem rapidinho, porque a gente vai fazer trazer perguntas da plateia também. Então, já, por favor, vão pensando nas suas perguntas. Uma das ambições da presidência brasileira da COP é mostrar exemplos práticos do que funciona para que a gente possa finalmente começar a acelerar a implementação do que já foi decidido no Acordo de Paris, né? E parte disso, e acho que uma oportunidade grande é para que o Brasil mostre o que está fazendo na prática, né? E eu acho que no caso dos transportes acho que tem um grande desconhecimento em relação ao que a gente está fazendo. Então, Vanessa, Fabiana e Eduardo, se vocês têm algum plano de como mostrar para o mundo que vai estar aqui no Brasil, vai estar aqui em Belém, o que a gente está fazendo aqui pode servir de exemplo para o resto do planeta. Bom, acho que, pegando um pouco o gancho também na pergunta da Fabiana,
o transporte no Brasil ele ainda é um segmento super tradicional, né? Que muitas vezes o transportador ele não está muito disposto a mudar aquilo que historicamente foi a diesel há muitos e muitos e muitos anos, né? Então a gente tem algumas quebras de barreiras ainda a serem feitas, tanto na operação dos clientes, né? Que a gente também precisa muitas vezes mudar algumas questões internas do cliente para aquilo funcionar, e também no ecossistema como um todo. Eu olho a sustentabilidade como um ecossistema, né? Quanto mais transportadores, empresas aderindo à sustentabilidade, isso vai ganhar escala e vai ser, né, melhor para todos. A Iveco está aqui, né, trouxe um primeiro exemplar de caminhão a gás, também já está começando nessa jornada. Então, a gente precisa que mais montadoras tragam soluções para isso ganhar escala no Brasil, né? E o Brasil, acho que ele é um ser um pouco diferente, né? A gente olha na Europa muito elétrico, né, já funcionando muito bem, e eu acho que para o Brasil a questão do gás vai ser muito um Brasil com o agro tão forte, né? A gente vai conseguir aí uma produção de biometano e vai conseguir ganhar escala. Então, acho que isso é um diferencial nosso, é algo que a gente tem que mostrar na COP, né? Que a gente vai conseguir, com certeza, ganhar escala em um curto espaço de tempo. Essa pergunta, eu acho que traz muita reflexão, né? Eu acho que a gente está aqui há meses, anos, falando sobre a COP. Eu gosto muito de trazer duas palavras, que é legado e implementação. Eu acho que o Brasil não começou essa agenda agora. Nós temos muita coisa, né? Uma agenda de muito legado e muita coisa sendo implementada. Eu acho que a COP ela é uma oportunidade para que a gente primeiro mostre para o mundo o que é o Brasil, o que é a mobilidade do Brasil, o que é o agronegócio brasileiro, o que é o setor privado brasileiro, o que cada setor aqui representa. Então, eu acho que a gente precisa muito mostrar isso e tirar, às vezes, alguns vieses que existem em relação ao nosso país. Acho que um segundo ponto é a gente precisa mostrar dados, né? Eu acho que aqui a gente tem várias empresas aqui representadas, cases de sucesso e, tudo bem, cases de insucesso. O que deu errado? Mas tentamos, né? Eu acho que aqui, para a gente, é uma agenda de erros e acertos, riscos e oportunidades. Então, não necessariamente a gente está o tempo inteiro acertando, mas isso faz parte de qualquer business. Então, acho que mostrar o que deu certo e os entraves, o que também não deu certo, é muito importante, porque o balanço geral vai ser mais de acertos do que de erros. Eu acho que a gente precisa tentar levar isso de forma muito coerente como cases business, né? Então, acho que na COP, o Bradesco vai estar participando da COP, a gente está numa parceria ali também com a Case, que é uma parceria com diversas empresas, entre outras ativações, e o nosso principal objetivo é isso, mostrar que essa agenda, ela não começou agora, ela não começou só por causa da COP30, ela é uma agenda que faz parte do nosso propósito, da nossa estratégia de atuação, e é uma agenda também não concorrencial, a gente está junto com outros bancos, com outros parceiros, porque essa agenda ela só vai dar certo se, como país, nós pensarmos juntos e conseguirmos mostrar tudo de bom e de diferencial que tem no nosso país, mas, de novo, de forma muito quantitativa e como modelo de negócio. Ótimo. Eduardo, por favor. Bom, na COP a gente vai estar representado, a Gás Verde vai estar lá, a nossa rede de SG vai estar participando, né? Eu acho que cases de sucesso é o que não falta, né? No painel anterior foi falado aqui o case do açaí, eu achei fantástico, né? Você tem uma região, exportadora de açaí, tem um problema lá que sobra um caroço, né? E você chegar e transformar aquilo ali em energia, né, para uso na própria região, é fantástico, né? Que é o conceito do biometano aqui, do ecopark, de você chegar e utilizar aquele lixo aí que produzimos todo dia, cada um aqui contribui, né, para essa quantidade de toneladas de lixo que são produzidas, né? Só para trazer uns númerozinhos aqui, Seropédica, por exemplo, onde a gente produz o biometano, recebe 11 mil toneladas dia de lixo. É muito lixo, 11 mil toneladas dia, né? E a gente transforma isso aí em 24 mil metros cúbicos hora de biogás. E esses 24 mil metros cúbicos hora de biogás vão virar 180 mil metros cúbicos dia de biometano e mais 100 toneladas dia de CO2. Então, assim, é bacana você ver isso nessa economia circular, né? Eu acho assim, a gente tem que levar para uma COP é não só o que a gente já está fazendo e os cases que deram certo, mas o que a gente também está visualizando para o futuro, né? Então, nessa questão da descarbonização,
muitas coisas que a gente está fazendo hoje foram coisas que a gente visualizou 2, 3 anos atrás, né? E estão sendo executadas agora. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar muito para frente é a questão do CO2. Né? Existe um mercado aí, quando você olha aqui, onde eu tenho potencial para descarbonizar? Aí você olha essa questão de frota. É claro que tem que ser descarbonizado, né? A quantidade de diesel que é usado, a quantidade de emissões que você manda para a atmosfera todo dia com transporte de veículos pesados, é algo que a gente tem que atacar e já estamos atacando. Na questão do CO2, que eu acho que é a próxima fronteira, eu estava até discutindo isso um pouquinho antes aqui com nossos sócios aqui da Horizon, né, em alguns projetos. Aliás, a gente já está olhando isso e a gente está vendo que isso está tornando realidade, né? Que é o óleo bunker para transporte marítimo. Né? Então, algumas empresas no mundo, Dinamarca, já começaram a se movimentar, estão produzindo o biometanol, ou e-metanol, que vai substituir o óleo bunker. Então, você já tem navios no mundo que estão rodando com esse produto, né? Da Maersk, da MSC, etc. E o Brasil tem um potencial gigantesco de produzir o CO2 biogênico, que vai combinar com hidrogênio verde e que vai produzir o e-metanol. E se você olhar para o país, a gente tem um potencial gigantesco. Por quê? Hidrogênio verde é eletrólise usando fontes renováveis. Foi falado aqui no painel anterior. Então, você vai lá para o Nordeste, lá com produção grande de eólica, painel solar, etc., você tem uma facilidade grande de produzir esse hidrogênio verde. O CO2 biogênico pode ser produzido nos aterros sanitários, onde a gente está produzindo biometano, ou, por exemplo, nas grandes plantas de etanol no Centro-Oeste. Cada planta que está produzindo etanol ali no Centro-Oeste de milho, ali, ela joga para a atmosfera, em média, 2.400 toneladas por dia de CO2. Tá? É uma quantidade muito grande. O consumo todo de CO2 do país todo é de 1.200 toneladas dia, 1.200, 1.300. Então, uma única planta de CO2 ela joga para a atmosfera 2 vezes a produção de CO2 do país atual. E quando você vai para uma planta dessa biometanol, ela vai precisar de quantidades enormes de CO2 biogênico. Então, assim, eu acho que a missão nossa aqui está olhando o seguinte, vem cá, qual é a próxima onda, o que eu tenho que estar trabalhando aqui, qual o apoio financeiro que eu preciso das entidades financeiras para a gente tornar isso realidade. Eu acho que esse é o tipo de coisa que tem que levar para a COP. Né? Ótimo. Temos perguntas do público, temos ali 2 ali no fundo e vão ter tempo só para 2, infelizmente. Por favor, se apresentem e sejam breves na pergunta. Vamos fazer as 2 de uma vez, por favor. Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Fernando Bueno, sou professor da Fundação Getúlio Vargas, consultor, e durante 15 anos eu dirigi o Departamento de Sustentabilidade do CIESP de Campinas. Feliz de ver o SCAF Júnior aqui e o SCAF Pai na Fiesp a partir do ano que vem. Como eu venho da área de comércio internacional, eu sempre escutei dizer que a única grande inovação que aconteceu nesse mercado internacional até hoje foram os containers, a monetização das cargas. Agora a gente está escutando aí a questão da transição energética na questão do transporte. Tem mais alguma outra coisa que vocês estão vendo aí de transição energética nesse mercado de comércio internacional? A próxima pergunta, que é logo ali do lado, né? Bom dia, sou Rodrigo Brito, do Mercado Livre. Minha pergunta, os parceiros da Vanessa, né, Vanessa? A minha pergunta é no sentido, a gente sabe bem sobre as virtudes ambientais, né, do biometano e todo o volume, né, de investimento e de projetos. E aí a gente tem diferentes números, né, 45 bilhões, 110 bilhões, Mubadala agora, né, hoje anunciou também investimento nessa linha. Mas como o Mercado Livre, a gente vê muito também o impacto social, socioeconômico. E aí a minha curiosidade é, qual que é o potencial que vocês, ou se existe algum estudo já sobre isso, de potencial de geração de empregos, né, de riqueza, substituição de importação? Eu acho que esse case do biometano, né, que junta vários atores aí da cadeia, pode ser muito interessante pelo ponto de vista também socioeconômico, e eu fico curioso de saber se existe alguma fonte de dado já estruturada em relação a isso, e em que período de tempo, que horizonte de tempo. Obrigado. Obrigado. Quem quer responder a primeira sobre inovações no comércio internacional? Eduardo, por favor. Então, eu por acaso não sabia da pergunta, não foi combinada, né? Mas eu enxergo que a grande inovação é no transporte marítimo. Acho que é a próxima onda, tá? E é uma coisa que afeta não afeta o Brasil, afeta o mundo, né? As emissões do transporte marítimo internacional são enormes. Você comentou a questão dos containers, né? São volumes gigantescos transportados aí de um país para o outro.
e eu acho que é a próxima fronteira. Aí, só para falar um pouquinho mais do que eu já tinha comentado antes, alguns anos atrás, achavam que esse transporte marítimo ele ia caminhar para o GNL, né? E aí, qual a conclusão que chegaram? Você chegar e fazer um navio de GNL é um navio novo, né? Ele vai fazer uma configuração nova, você vai ter que ter um tanque lá que vai estar armazenando esse GNL, o motor é um motor específico que vai rodar com o GNL, né, o gás natural fóssil, vaporizado, né, e era um navio todo. Qual foi a grande sacada, principalmente da Maersk e de outras transportadoras? Quando eu vou para o biometanol, não é um navio novo, eu faço alguns ajustes na parte de motorização do navio, e a parte toda de onde você coloca o combustível ali, né, você coloca o óleo bunker, o óleo pesado, ele basicamente é o mesmo container ali dentro do navio, né? Então, duas vantagens. Primeiro, o nível de investimento é muito menor, você não está construindo um navio novo para essa operação, tá? E você está fazendo uma redução da emissão de carbono significativa, mais significativa até do que o uso do GNL, né? Então, acho que foi uma sacada bacana, né? E aí houve uma chamada pública que a Maersk fez, acho que há 2, 3 anos atrás, e eu acho que é um caminho muito interessante, né, dentro dessa questão aí da inovação. Tá? Agora, respondendo um pouco do... respondendo o Rodrigo aqui, obrigada pela pergunta, Rodrigo. É muito bacana a gente olhar também por esse aspecto social, né? O transporte no Brasil, a gente sabe que a mão de obra está cada vez mais escassa, né? Então, a gente trazer também uma inovação, ele traz um fomento para esse mercado, né? A gente lançou no ano passado uma escola de motoristas mulheres, né? Que é um público que ainda a logística ela é extremamente masculina, né? Então a gente entende que precisa fomentar esse trabalho social também, que é uma nova fonte, né, de mão de obra para o transporte, que a gente com certeza é muito dependente ainda no Brasil. São transportadas através do transporte rodoviário, né? Fora isso, uma planta de biometano, a nossa, que a gente comentou ali, ainda pequena, né? A gente gera aí mais de 150 novos empregos em uma região no sul, no sul do Brasil, né? Super no interior, assim, onde não tem muitas vezes muitas oportunidades, né? Então eu acho que tudo vem para fomentar e mexe também no social. Legal, gente. Acabamos em cima do tempo. Queria agradecer aos nossos painelistas. Uma salva de palmas, por favor.